E nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação de Joyce Zucco, a idealizadora do movimento Gaúchas pelo Rio Grande. Seja bem-vinda aos nossos estúdios, Joyce. Muito obrigada pela receptividade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Joyce, quando a gente fala sobre esse movimento, que ele está passando por diversas cidades do Rio Grande do Sul, eu não posso deixar de te perguntar como que surgiu a ideia de criar esse movimento Gaúchas pelo Rio Grande e quais são os principais objetivos dessa iniciativa que hoje está passando aqui por Capão da Canoa, pelo nosso litoral. O que acontece? No momento em que as pessoas começaram a me conhecer, em função da pré-candidatura, ainda sem um lançamento, mas com as notícias de que o meu marido viria a ser pré-candidato ao governo do estado, eu passei a receber muitas mulheres ansiosas e curiosas para conversar. Claro. E comecei a receber também muitas vereadoras e prefeitas pelo nosso estado. E elas começaram a me contar sobre projetos. Muitos projetos que funcionavam. Porque o que acontece? Eu sou servidora pública do Estado, eu sou concursada da Procuradoria-Geral do Estado e fiquei cedida ao Ministério Público por 5 anos. E lá eu ajudei a desenvolver o projeto de acolhimento às vítimas. Nós temos hoje, salvo engano, são 8 centrais de acolhimento às vítimas de crimes violentos. E por esse período eu ouvi muitas pessoas e muitas mulheres vítimas de violência doméstica, muitas mães de filhos vítimas de assédio sexual. Tudo isso eu consegui ouvir. Então, as pessoas vinham conversar comigo para me trazer ideias sobre isso. E aí eu fiquei pensando, gente, mas a gente tem tantos projetos bacanas que funcionam pelas regiões do estado. Daqui a pouco, a dor que existe lá em Torres talvez seja a mesma que tem lá em Santa Maria, e o projeto que funcionou para Santa Maria a gente pode aplicar em Torres. Então, conversando com algumas amigas, algumas parceiras nossas, eu fiquei pensando, por que a gente não lança um movimento para ouvir essas mulheres? Para trazer essas mulheres para perto de nós, para que elas possam nos ajudar. E aí, sentada num sábado, conversando com o meu marido, o deputado Zucco, eu contei para ele, eu digo, estou pensando em fazer isso e aquilo, o que tu acha? E ele disse, nossa, e esses projetos daqui a pouco podem integrar o meu plano de governo. Então foi a partir daí que surge essa ideia do movimento Gaúchas pelo Rio Grande. Eu vou te dizer, tem sido enriquecedor. O que nós estamos conhecendo e o que vem de mulheres, de lideranças da comunidade, de empresárias, do agronegócio, tem ideias de todos os setores. Passa a ser uma construção coletiva, né, Joyce? Exatamente. Então tem sido muito grandioso, enriquecedor de ideias. E o que a gente tem feito? Compilando esses projetos, daqui a pouco não vai ser um projeto só que nós vamos conseguir aproveitar. Nós estamos conseguindo juntar e fazer um grande projeto. Te dou esse exemplo. Hoje nós enfrentamos uma situação muito grave no nosso estado em relação aos feminicídios. De fato, é uma pauta urgente que nós precisamos olhar. E tem tantos projetos maravilhosos por esse estado, dos quais nós não temos conhecimento. Então, o que a gente tem feito? A gente está pegando um pouquinho do projeto daqui, um pouquinho do projeto dali, fazendo um grande projeto para melhorar aquilo que já existe, que já está sendo feito, porque já há um enfrentamento a essa pauta, então nós queremos melhorar, e através de projetos que estão funcionando pelas diversas regiões do estado. E é muito legal a gente ver essa construção coletiva, principalmente quando a gente fala de uma coalizão feminina, né, Joyce? E a gente sabe que a política para a mulher ainda é um espaço majoritariamente masculino. Eu não posso deixar de te perguntar, porque apesar de todos os avanços que a gente teve nos últimos anos, a participação feminina na política ainda é menor do que a masculina. Na tua avaliação, quais são os principais desafios e obstáculos que nós mulheres enfrentamos para chegar a esses lugares que a gente possa realmente ter voz? O que acontece? Nós estamos evoluindo, crescendo e de fato ocupando os nossos espaços e espaços de decisão, mas nós ainda mantemos todas as nossas atividades anteriores. Nós continuamos cuidando da casa, nós continuamos cuidando dos filhos, nós continuamos olhando o todo, que é isso que eu sempre falo. A mulher, ela olha
o todo, ela tem aquele olhar de águia. Então essa é a nossa maior dificuldade, se dividir em 1000. E te dou um exemplo, ontem eu brinco que eu fui fazer um bate-volta ali em Barros Cassal, então são 3h30 de Porto Alegre, antes de viajar, eu recolhi roupa, eu dobrei roupa, eu guardei a roupa, eu lavei mais roupa, eu ainda arrumei um outro armário, eu fiz tudo isso, fui, viajei, fiz o evento, voltei para casa, cheguei em casa às 2h e tinha o lanche coletivo da amiga, da filha, para organizar e tinha que ser personalizado. Então fui personalizar o lanche coletivo, que eu já tinha passado no supermercado antes. Então isso tudo fica mais difícil para a gente. É lógico que a gente ainda enfrenta um certo preconceito, não é simples, mas o que a gente tem conversado também, o que a gente tem sentido. Aí eu tenho falado muito com essas mulheres com as quais nós temos conversado. Nós representamos mais de 50% do eleitorado gaúcho. E nós escolhemos ficar em silêncio, porque é uma escolha nossa, quando nós não queremos nos envolver. E eu fui essa mulher. Eu falava essa semana para um grupo de mulheres. Eu entendo porque eu fui essa mulher. Eu também não queria muito me envolver. Eu sempre fui muito participativa na vida pública do meu marido, mas sempre nos bastidores. Mas eu entendi que neste momento, por várias questões, não só pela necessidade política dele agora, mas sim por esse momento que nós estamos vivendo em relação às mulheres. As mulheres precisam de fato se posicionar. Então, no momento que ele tem esta escolha, nesta caminhada, era importante eu estar ao lado dele, para representar e para ser também um exemplo, dizer, olha, eu também estou aqui. Eu também tenho a mesma vida que tu tem, eu também lavo a louça, também cozinho. Uma perspectiva diferente. Diferente, exatamente. E é importante, porque no momento que nós escolhemos ficar em silêncio, eu digo assim, a nossa democracia fica pela metade. Ela fica pela metade. E nós temos o olhar da sensibilidade, uma sensibilidade com firmeza, uma humanidade com responsabilidade e coragem para transformar a nossa indignação em resultado. É isso que a gente precisa. E essa força, a mulher, ela unida, ela consegue resultados rápidos. E eu iria te questionar justamente sobre essa união, de que forma, na tua visão, tu acredita que essa junção, que essa colaboração da força feminina, do impacto feminino na política, ele pode gerar em políticas públicas futuras? O que acontece? Eu tenho falado muito sobre isso também. A força impulsionadora da mulher, com a força executora do homem. Nós temos que trabalhar todos juntos, porque o nosso olhar, ele é um olhar mais sensível e mais acolhedor. Então a gente sempre vai conseguir olhar aquele cantinho que ninguém está olhando, aquele espacinho que não foi ocupado ainda. Então é com esse olhar que a gente consegue chegar nas crianças, que são a base da nossa sociedade, no fortalecimento da família, porque uma criança forte, com base, com estrutura, te traz uma família forte, com base, e te traz uma sociedade mais forte. É assim que a gente consegue construir políticas públicas mais efetivas para o nosso Estado. Joyce, já te agradecendo pela tua presença, pela tua visita aqui nos estúdios da Rede Litoral, desejando sucesso para esses eventos incríveis que estão acontecendo, que realmente estão reunindo as mulheres e dando mais voz à força feminina gaúcha. Eu gostaria que tu deixasse um recado, pode utilizar a tua câmera, deixando um recado principalmente para as mulheres mais jovens, para as mulheres que nos escutam e que ainda enfrentam seguranças, preconceitos ou faltas de oportunidade. Qual a mensagem tu deixaria para elas? Bom, vou direcionar então a minha fala para as gurias. Gurias, nós mulheres temos uma força incrível, a força que cria uma família, que sustenta um lar. E é com este olhar que a gente precisa trabalhar. E juntas nós sempre conseguimos fortalecer qualquer lugar e qualquer espaço que nós vamos ocupar. Então, não te acanha, vem junto com a gente, se posicionem. Porque se posicionando, vocês vão construir uma vida muito melhor para o futuro dos teus filhos, dos teus irmãos, dos nossos pais, inclusive, porque os idosos também estão precisando ser olhados. Com toda certeza. Joyce, muito obrigado pela tua visita aos estúdios da Rede Litoral de Comunicação.
E essa foi, então, a entrevista exclusiva com Joyce Zucco, idealizadora do evento Mulheres Gaúchas pelo Rio Grande. Muito obrigada.